Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Ursino e nós estamos abordando alguns temas da escatologia bíblica. Essa série é uma série escatológica e dentro dela nós já abordamos diversos temas relevantes dos tempos finais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos principais temas, e na minha opinião, a chave da escatologia bíblica. Nós vamos abordar as 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9. Então, você é o nosso convidado para este mergulho. Então, vamos, sem perda de tempo, ao que nos interessa. Esse texto está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, e é uma das passagens proféticas mais importantes da Bíblia. Ela é a chave indispensável para toda profecia. Muitas vezes ela foi denominada a espinha dorsal da profecia bíblica ou até o relógio de ponto de Deus. Essa profecia nos comunica que Deus determinou exatamente o cronograma para o futuro de Israel. Então vocês verão que essa profecia se relaciona com o povo de Israel e não com a igreja. A moldura para essa profecia é encontrada em Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 23. O profeta vivia na Babilônia, onde o povo judeu se encontrava exilado por quase 70 anos. Daniel descobriu, através das profecias de Jeremias, olha que interessante, um profeta lendo outro profeta, que o cativeiro do povo duraria exatamente 70 anos, conforme Jeremias 25:11, conforme Jeremias 29 e tantos outros textos que falam sobre esse assunto. Por isso, nessa passagem, Daniel confessou os pecados do povo judeu e orou, pedindo pela sua restauração. Ele sabia que o tempo do cativeiro estava quase no fim, e assim intercedeu pelo povo. Enquanto ele ainda orava, Deus reagiu à sua oração através do anjo Gabriel. Daniel 9, do 24 ao 27, mostra a maneira como Deus atendeu a oração de Daniel. Ao responder a essa oração, Deus foi muito além da retirada do povo da Babilônia. Como se pode observar, essa passagem contém muitos detalhes. Para podermos compreender melhor a sua marcante exatidão e o seu significado, vamos dividir aqui em 10 pontos. Vamos dividir essa profecia em 10 pontos. As 70 semanas proféticas em 10 partes. Primeira parte. A expressão semana ou pares de 7 se referem a um período de 7 anos ou pares de 7 anos, cada um. Sabemos isso porque o profeta já as considerou como anos em Daniel capítulo 9, no início desse capítulo. Você percebe que existe base bíblica para isso em Levítico capítulo de número 25, versículo 8, onde diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, a profecia bíblica fala de um período de 490 anos. E este é o segundo ponto. O tempo total coberto da profecia é de 490 anos, 70 pares de 7 anos, cada um, considerando o ano profético, que é de 360 dias, conforme nós podemos ler em Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3. Olha só, a profecia diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, versículo 24, e sobre a tua santa cidade. É o anjo Gabriel falando para Daniel, respondendo assim a sua oração. Logo, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas são 70 semanas de anos e não de dias. Por isso que muita gente se confunde quando vai interpretá-la. Essas 70 semanas são semanas ano e não semanas dia. Por quê? Como nós já vimos em Levítico 25, versículo 8,
algumas vezes Deus fala dessa forma. A palavra hebraica para semanas ali, ela equivale a um plural de setes. Por isso que a interpretação correta é que são semanas de anos e não semanas de dias. Logo, então, uma semana de dias, uma semana normal, tem 7 dias. Logo, a semana profética tem 7 anos, porque cada dia profético se refere a um ano. 7 dias na semana profética se referem a 7 anos. Portanto, se são 70 semanas, a conta deve ser 7 vezes 70, o que dá 490 anos. 490 anos, então, estão, segundo o anjo Gabriel, determinadas sobre o povo de Israel, e não sobre qualquer outro povo, mas sim sobre o povo de Israel. Em terceiro lugar, o terceiro ponto dessa profecia se refere ao povo judeu e à cidade santa que é Jerusalém, como eu já disse e volto a reiterar. Os 490 anos estão relacionados ao povo de Israel e à cidade santa desse povo, que é Jerusalém, e não a igreja. O anjo Gabriel disse claramente a Daniel que esse tempo estava determinado. Vejam, sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade. Versículo 24. Então, nada tem a ver com a igreja, mas sim com o povo de Israel, as 70 semanas ou os 490 anos. Em quarto lugar, a finalidade das 70 semanas estão descritas ainda no versículo 24. Lemos nele que Deus tinha 6 objetivos para esses 490 anos. Quais são eles? Os 3 primeiros se referem ao pecado do homem e os últimos 3 à justiça de Deus. Vejam o que está escrito na Bíblia. Para fazer cessar a transgressão. Em segundo lugar, para dar fim aos pecados. Em terceiro lugar, para expiar a iniquidade. Em quarto lugar, para trazer a justiça eterna. Em quinto lugar, para selar a visão e a profecia. E em sexto e último lugar, para ungir o Santo dos Santos. Por ocasião da sua primeira vinda, a morte de Cristo na cruz trouxe perdão dos pecados, mas Israel somente reconhecerá esse sacrifício quando o seu povo estiver em contato com a sua segunda vinda e demonstrar arrependimento ao final das 70 semanas ano. Os últimos 3 objetivos relacionados em Daniel 9, versículo 24, projetam o olhar sobre o vindouro reino de Cristo. Em quinto lugar, para nós encerrarmos esse primeiro vídeo sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, quando o relógio começou a funcionar? Alguém pode estar se perguntando. A resposta é muito simples. O relógio profético de Deus para o período dessas 70 semanas, ano, ou seja, os 490 anos, começou a funcionar no dia 5 de março de 444 a.C., quando o rei Artaxerxes, da Pérsia, emitiu a ordem permitindo que os judeus, liderados por Neemias, retornassem à sua terra para reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso está registrado em Neemias 2, do versículo 1 ao 8. Então, quando nós entendemos que essa contagem começou exatamente aí, conforme o versículo 25 nos diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, então aqui nós temos o início da profecia, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando aconteceu isso? Em 444. Com quem? Com Neemias. Neemias entrou diante do rei, pediu permissão, e você conhece o texto. O rei lhe autorizou e ele foi a Jerusalém para restaurar e reedificar Jerusalém. Ali começou a contagem dos 490 anos. O cronômetro de Deus passou então a ser contabilizado. Então, só por estes 5 pontos, eu acredito que você já teve um vislumbre do tamanho da importância desta profecia. Por isso ela é considerada a chave para a escatologia, a chave para
as profecias escatológicas, portanto, a chave hermenêutica das profecias do fim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações e nós daremos continuidade no próximo vídeo sobre as 70 semanas proféticas de Daniel e, claro, falaremos sobre os outros 5 pontos dos quais nós iniciamos aqui, eu prometi a vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.